Amém. Que bom, gente, nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus num texto que essa semana foi alvo da minha reflexão, um texto que falou comigo e eu gostaria de trazer ele para vocês. Quem sabe fale com vocês também. Se você puder abrir, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Um versículo curto, um versículo pequeno que com certeza vocês já ouviram em algum momento e talvez até saberiam de cor. O texto diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Mais uma vez, "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Esse texto começou a falar comigo pela possibilidade de nós nos cansarmos de fazer o bem. Paulo recomenda, Paulo nos orienta a ficarmos atentos, a olharmos a nossa vida, a vermos as nossas condições, para a gente entender como nós estamos. Porque é possível que nós estejamos cansados de fazer o bem. Se Paulo diz isso, é porque é possível que um dia a gente se canse de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, de fazer o que é verdadeiro, de fazer o bem. A gente se canse de fazer o que é certo, o que é bom diante de Deus. E Paulo então diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos o fruto desse bem que estamos fazendo, se nós não desanimarmos. E eu gostaria de trabalhar com vocês, de conversar com vocês aqui, trazendo uma reflexão em cima de cada orientação, de cada frase, de cada ideia que Paulo traz para nós aqui. E a primeira delas, que talvez chame mais a nossa atenção, é isso. A primeira frase do texto, a primeira frase do versículo é: "E não nos cansemos de fazer o bem." Não fique cansado de fazer o bem. Na verdade, Paulo se inclui aqui, não nos cansemos de fazer o bem, porque há uma possibilidade real de nós nos cansarmos de fazermos aquilo que é correto. A pergunta talvez seja: por quê? O que nos cansa em fazer o bem? É cansativo fazer o bem? Não é sempre prazeroso, não é bom o tempo todo servir a Deus, andar pelo caminho estreito, fazer o que é correto diante de Deus? Não é sempre certo e prazeroso, nos traz contentamento? Não é sempre assim? Aparentemente não. E na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente percebe que não é. Amar é uma coisa boa, certo? É bom amar, mas não é fácil amar. Já citei o Djavan aqui uma vez, vou citar de novo. Na música Oceano, o Djavan diz que amar é quase uma dor. Amar, às vezes, demanda muito esforço, demanda muito trabalho. É difícil amar, principalmente quem nos odeia. E a recomendação do Evangelho é justamente nós amarmos quem nos odeia, nós orarmos por quem nos persegue. Não é fácil amar. Não é simples perdoar. É uma das tarefas mais difíceis, o perdão. Tanto pedir perdão quanto liberar perdão é muito difícil. Quando você está errado, você sabe que está errado, você reconhecer que está errado para outra pessoa, você dizer: "Eu estava errado, me perdoe." Gente, isso dói, não é simples, não é automático, não é fácil, não é gostoso fazer isso, não é. E liberar o perdão, dizer: "Você está perdoado, você não me deve mais nada, suas dívidas estão canceladas, acabou, você está perdoado." Também não é fácil, não é simples. Fazer o que é correto não é simples, não é fácil, às vezes cansa. Ter empatia das pessoas, viver uma vida empática, uma vida se colocando no lugar do outro, uma vida de alteridade, o tempo todo você considerar a posição do outro, você se colocar na situação, na circunstância do outro, não é tão fácil assim. Quando a gente vê um mendigo na rua, uma pessoa marginalizada, você se compadecer dela e você se colocar no lugar dela e talvez até oferecer uma ajuda, isso é até mais fácil.
Agora, quando é com uma pessoa que nós convivemos o tempo todo, você se colocar no lugar dela o tempo todo, você se colocar no lugar da sua esposa, você se colocar no lugar do seu marido, você agir com empatia com aquele parente difícil, você agir com empatia com o seu chefe, com o seu funcionário, você agir com empatia com a sua mãe, com o seu pai, não é das coisas mais fáceis que a gente faz. Nós somos chamados a viver e a lutar por justiça. E viver em justiça também cansa, porque quem tem fome e sede de justiça, como disse Jesus, que nós devemos ter fome e sede de justiça, quem quer minimizar as dores do mundo, quem quer fazer de tudo para trazer a justiça de Deus no mundo, não consegue, não pode, não dá para fazer isso parado, sentado, confortável. A gente não traz justiça para o mundo num comentário no Instagram. A gente não consegue trazer justiça para o mundo num comentário no YouTube, nas redes sociais. A gente precisa se levantar e agir e fazer alguma coisa por alguém, de fato e de verdade. Então, fazer o bem pode sim estressar, pode sim cansar. Você decide seguir por um caminho que talvez é o certo, mas é mais doloroso. E isso pode frustrar, isso pode cansar. Fazer o bem é uma coisa difícil. Por quê? Porque nós temos que negar a nós mesmos. Fazer o bem pode cansar porque exige que nós neguemos a nossa própria vontade em vários momentos. Que nós neguemos os nossos instintos em várias circunstâncias, em vários momentos. Mas, além disso, pode ser difícil também, respondendo à pergunta, por que é difícil fazer o bem? Por que a gente pode se cansar fazendo o bem? Pode ser também porque, às vezes, nós fazemos o bem, nós fazemos o que é correto, o que é bom, o que é justo, esperando o reconhecimento dos outros. Esperando que alguém diga, nossa, muito bom isso que você está fazendo. Isso aí que você faz, esse bem que você faz, olha, parabéns, palmas para você. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ser elogiado, gente. Gosto que as pessoas afirmem, falem, olha, Vinícius, isso aí que você fez ficou muito bacana, ficou muito legal, isso, parabéns. Eu sou professor, é ótimo quando um aluno vem, comenta alguma coisa comigo, fala, professor, você é o melhor professor que eu tenho. Nossa, isso dá uma inflada, isso dá uma ajuda para o ego da gente, a gente fica feliz, todos nós gostamos de elogios, todos nós gostamos de receber essas reafirmações, você é bom, você fez isso muito bem, você é ótimo nisso, nós gostamos e não tem muito problema nisso. O problema é quando nós só agimos em função disso e nós esperamos por isso o tempo todo. Então nós fazemos o bem esperando que alguém olhe para nós e diga parabéns pelo bem que você está fazendo. E a gente decide seguir o caminho do que é correto e a gente vai andando, vai fazendo coisas boas e vai olhando para o lado para ver se as pessoas estão vendo que a gente está fazendo coisa boa. A gente faz algo bom e dá mais uma olhada para o lado, para ver se as pessoas vão falar sobre o que a gente está fazendo, porque a gente quer ser reconhecido. E, infelizmente, nem sempre a gente é reconhecido, que aí entra o outro lado, né? Entra o outro lado das pessoas que não veem as virtudes dos outros e nunca reconhecem. Nunca dizem, olha, parabéns, você é muito bom nisso. Nunca elogiam. Nunca percebem o que o outro está fazendo. Então, nunca tem nenhum tipo de afirmação. E a pessoa está ali fazendo, esperando a afirmação, e do lado dela ninguém afirma, ninguém fala nada, ninguém elogia nada. Ela pensa, eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que é bom, eu estou fazendo o que é justo, mas, sei lá, não faz sentido. Parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, não há reconhecimento. Principalmente no mundo em que a gente vive, que tudo é publicizável, tudo é para ser mostrado. E o Evangelho nos orienta a fazermos as coisas pensando em agradar a Deus que nos vê em secreto. Mateus 6, Jesus fala que nós devemos orar entrando no nosso quarto, fechando a porta atrás de nós, e falarmos com Deus que nos vê em secreto. Fala também que não adianta a gente fazer jejum e ficar com cara de abatidos, olhando para as pessoas assim, dizendo, essa semana estou num propósito aí.
esperando que alguém diga: nossa, mas você é um homem de Deus, você está fazendo um jejum de quantos dias? Ah, já são 21 dias. Nossa, mas você é demais. Jesus diz: quando vocês jejuarem, lavem o rosto. Parem de ficar com essa aparência de abatimento. Vocês não têm que fazer isso para se mostrar para as pessoas. E quando vocês derem esmola, o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. Você não tem que ficar anunciando o bem que você está fazendo. Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. É uma espiritualidade, é uma vida onde nós fazemos o que fazemos pensando que estamos fazendo a Deus. Paulo fala que até trabalhar, nós trabalhamos para os nossos chefes, nós trabalhamos para os nossos superiores como que a Deus. Nós fazemos o que fazemos, tudo o que fazemos na vida, nós estamos pensando que estamos fazendo para Deus, porque a recompensa vem dele. Então pode ser que a gente se canse de fazer o bem porque a gente está fazendo e não vem nenhum tipo de tapa nas costas dizendo: você está fazendo muito bem. Agora, às vezes a gente simplesmente se cansa de fazer o bem porque o mal é bem mais fácil. E parece que a recompensa do mal vem bem mais rápido. Tomar o caminho de fazer o que é certo, às vezes, é tomar o caminho mais difícil. É tomar o caminho onde as circunstâncias são mais truncadas, mais complicadas. Pense em Maria, a Santa Maria, Mãe de Deus. Pense nela. Quando o anjo Gabriel aparece para ela, uma moça, um adolescente na Judéia, aparece para ela e diz o plano de Deus para ela, ela diz: faça em mim conforme a vontade de Deus. E o que acontece imediatamente com a vida de Maria? Uma vida de uma menina pacata, que estava ali no anonimato. Ela é possuída pelo Espírito Santo e ela fica grávida. A vida dela, a partir daquele momento, a vida social dela vai só acabando. As pessoas começam a falar mal dela, o noivo dela abandona ela, José abandona Maria. Porque ela ficou grávida do nada, como que o cara vai acreditar? Aí precisa que um anjo apareça para José num sonho e diga: José, não deixe a Maria. A Maria, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. O que está no ventre dela é de Deus. Pode voltar para ela. E então José volta para ela. José se envolve também nesse propósito que Deus tinha com Maria. José agora começa a fazer parte. O que acontece com José? Mais transtornos. Imagina José se casando com uma mulher grávida. O quanto José começou a ser mal falado pelas pessoas daquela região. O quanto ele começou a ser difamado pelas pessoas da sua época, pelos seus colegas, pelos seus amigos. Às vezes, quando nós decidimos seguir o caminho de Jesus, tomar a cruz de Jesus e segui-lo após ele, nós começamos a ter transtornos na nossa vida que nós não teríamos se nós tivéssemos simplesmente ido pelo caminho do mal. Tudo seria mais fácil. Tomar a cruz e seguir a Jesus, às vezes, é escolher um caminho onde nós enfrentaremos certas dificuldades. Você escolher um caminho mais certo, um caminho correto, pode significar que você passará por certas angústias na vida. A questão é que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos cansar, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois, e aí vem a parte boa, pois no tempo, nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio nós colheremos, haverá uma colheita, haverá uma contrapartida. Tem frutos disso. Você talvez escolheu o caminho que é o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho da justiça. É um caminho por vezes mais difícil, mas haverá frutos disso. Acontece que aí a gente pode fazer uma outra pergunta aqui. Quando virão os frutos? No tempo próprio. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo.
Quando virão os frutos da decisão correta que eu tomei? Quando virão os frutos dessa postura que eu decidi ter? Quando virão os frutos de eu caminhar no Evangelho de Jesus? Quando esses frutos virão? É no tempo de Deus. Infelizmente a gente não pode apressar esse tempo, porque é na hora de Deus, é no tempo de Deus. E nós aprendemos aqui que andar na verdade, andar no reino de Deus, o Evangelho não é uma aposta, é uma plantação. Não é uma aposta onde talvez você ganhe alguma coisa. Pode ser que dê certo. Cruze os dedos, tente a sorte, talvez você vai ganhar. Não é isso, isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma plantação. Você planta no solo de Deus e certamente você colherá. Certamente você colherá. Não há dúvida com relação à colheita. Certamente, com certeza vai acontecer na sua vida. Você vai colher os frutos de andar no Evangelho, de viver, de colocar a sua vida, a sua família no reino de Deus. Você colherá os frutos disso. Acontece que às vezes a gente fica ansioso, esperando colher isso rápido, e isso não vem, a gente começa a desanimar, mas o fruto virá, porque não é uma aposta, é uma plantação, e os frutos dessa plantação virão. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é: quais são esses frutos? Que frutos são esses que eu vou colher por decidir fazer o que é correto, por ter uma vida reta diante de Deus? Que frutos são esses que uma mãe e um pai irão colher por tentar serem os melhores pais possíveis? Que frutos são esses que uma pessoa colherá por ser o melhor funcionário possível, por tentar ser a melhor pessoa possível, por tentar tratar os seus relacionamentos da melhor forma possível, por servir a Deus da melhor forma possível? Que frutos são esses que nós poderemos colher? E se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos ver que Deus nos oferece, primeiro, paz de espírito. Nós comentamos aqui há algumas semanas, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, paz para com Deus. Quando você se aproxima de Deus, quando você decide viver uma vida reta diante de Deus, você tem a convicção, a certeza de que Deus é por você e não contra você. Deus está do seu lado, Deus está a seu favor. Você pode ter a certeza, a convicção de que as coisas que estão acontecendo na sua vida não estão acontecendo fora do controle de Deus. Deus está sabendo de tudo, Ele conhece você, Ele conhece as suas circunstâncias, Ele conhece os seus caminhos, as suas decisões, e Ele está com você, você tem paz com Deus. Além da paz que nós temos com Deus, nós podemos ter, um dos frutos que nós escolhemos é saúde nas nossas relações. Nós temos relações mais harmoniosas. Se o Evangelho nos atingiu, nós somos pessoas que aprendemos a perdoar, nós somos pessoas que aprendemos a pedir perdão, nós somos pessoas que aprendemos a agir com misericórdia, nós somos pessoas que aprendemos a amar, a cuidar uns dos outros, e isso melhora as nossas relações. Não tem como não melhorar. Não tem como uma pessoa que foi atingida pelo Evangelho de Jesus não mudar a sua conduta, as suas relações a partir desse momento. Tudo muda porque nós fomos afetados pela glória de Deus e pelo Evangelho de Jesus. Um outro fruto dessa nossa relação com Deus e dessa nossa decisão é que nós temos a nossa dignidade restaurada. Eu conheço alguns de vocês, as histórias, o que aconteceu no passado de vocês, de alguns aqui eu conheço, de outros nem tanto. E digo que não preciso conhecer para ter a convicção de que uma vez que você está em Cristo, tudo se fez novo. Não importa o que você viveu lá para trás, não importa o que você fez lá atrás. O que importa é o que Deus fará de você a partir de agora, a partir do momento em que você se posicionou. Eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é correto diante de Deus, eu quero servir a Deus. Deus tem vida nova para você.
Deus tem uma história nova para você, dignidade para você, que talvez você pense, não, eu perdi a minha. Deus pode restaurá-la. Porque Deus é esse que zera, apaga o nosso passado e nos coloca a viver uma conduta, um caminho novo. E é óbvio, o maior de todos os frutos é passar a nossa eternidade com o Senhor, é estar com o Senhor para todo sempre, é viver com esse Deus que tanto nos amou, é estar com esse Deus que não nos acusa, que não nos afasta, mas que nos abraça, que perdoa os nossos pecados, que nos acolhe e nos coloca a viver em novidade de vida. É por isso que nós podemos esperançar, é por isso que nós podemos pensar nisso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para nós, vale a pena, continue. Eu sei que às vezes você se frustra, eu sei que às vezes vem o cansaço, mas não se canse de fazer o bem, porque você colherá isso. Não se canse, pais, de educar da melhor forma possível os seus filhos, porque um dia vocês colherão o resultado disso. Não se canse de ser a melhor pessoa possível, o melhor funcionário possível, o melhor patrão possível. Não se canse de ser o melhor irmão de comunidade possível, porque você colherá os benefícios disso. Se não nessa vida, com certeza na próxima. Mas Deus é poderoso para reverter situações e para reverter quadros, para que você veja o trabalhar, o agir de Deus e as recompensas de Deus ainda nessa vida. Mas, que aí tem um mais. Paulo diz que nós colheremos se não desanimarmos. Se não desanimarmos. E o que é o desânimo? Você já esteve desanimado? Eu já, algumas vezes. Desânimo mesmo, aquele desânimo que você perde vontade, você perde interesse, você não quer fazer mais nada. Esse sono, essa dormência da alma que não quer saber de mais nada. Isso é o desânimo que às vezes nos atinge, nos afeta. O desânimo faz com que a gente perca a fé de que as coisas vão acontecer. O desânimo faz com que a gente pare de acreditar que as coisas vão mesmo acontecer. É quando a dor, quando os sofrimentos, quando as tempestades vêm sobre nós e nós começamos a não mais enxergar as promessas de Deus, tudo fica nublado, parece que tudo está distante, eu não estou nem mesmo escutando Deus, parece que tudo está longe demais. Isso é o desânimo. Quando a gente passa por uma situação difícil, e aí a gente pensa, não, eu vou passar por isso fazendo o que é correto. Eu vou passar por essa situação agindo de forma correta, e você passa por ela. E na sequência vem uma outra situação difícil, uma tribulação. E você diz, eu quero passar por essa tribulação, como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus, vou passando por essa situação e eu não vou pecar contra o Senhor, eu vou glorificar a Deus mesmo nessa situação difícil. E você consegue sair dela, quando você sai dela vem outra. Aí você fala, parou. Aí é demais, eu não consigo. É uma onda de problema em cima da outra, eu saio de um, caio em outro, saio de um, caio em outro, saio de um, caio em outro. Os problemas começam a ofuscar a nossa visão e a gente começa a não mais enxergar as coisas com nitidez. Não mais enxergar a graça de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus com nitidez. E aí a gente desanima, o ânimo vai embora, já era. Porque desânimo não é a mesma coisa que cansaço. O cansado, quando nós estamos cansados, nós descansamos e seguimos a viagem, seguimos o caminho. Nós estamos cansados demais, nós paramos, nós temos uma boa noite de sono, ou nós damos uma relaxada, nós fazemos alguma coisa para arejar a cabeça, nós viajamos e voltamos zerados e vamos seguir adiante. Agora o desânimo, ele tira a razão de continuar, não há mais razão para continuar.
Quando nós estamos desanimados, nós não enxergamos mais razão para fazer o que fazemos. Não há mais razão. Não tem mais razão para eu ir à igreja. Eu não vejo mais razão de seguir no meu casamento. Eu não vejo mais razão de acreditar que os meus filhos vão melhorar. Não tem razão para isso. Não vejo mais sentido nisso. Não vejo mais razão para acreditar que os meus sonhos vão se realizar. Quando eu olho para o meu lado, está tudo muito difícil. Eu estou desanimado. Não vejo mais razão para acreditar em mais nada. Não vejo mais razão para crer em Deus. Deus deve ser só uma ideia que me apresentaram e é isso aí. Não há mais razão para isso. Nós desanimamos. E quando desanimamos, então nós entramos nesse vale triste, frio, sombrio, onde tudo parece longe demais, onde tudo parece distante demais, porque nós estamos desanimados. É muito difícil, queridos, quando nós vivemos uma vida de desânimo, porque às vezes a vontade é de chutar, de meter o pé no balde e acabar com tudo. Sair de tudo. Tenho certeza que vocês já experimentaram essa sensação de tamanha sobrecarga, um desânimo tão grande com a vida, com tudo, que se você pudesse, você acabava com casamento, você mandava os filhos para não sei aonde, você saía do emprego, você ia viver isolado, clamando a Deus, Deus me leva por amor ao Senhor, que eu não quero mais saber dessa vida, está tudo ruim demais. E tenho certeza de que se vocês já sentiram isso, se vocês sentem isso, do lado de cá eu também sinto. Sinto vontade de acabar com tudo, de não vir mais para a igreja, de abandonar tudo e virar um eremita aí no deserto, vivendo sozinho aí. A gente passa por momentos e por vales assim. Mas tem algumas coisas que podem nos ajudar. Eu quero propor para vocês aqui algumas coisas que nos ajudam a vencer esse desânimo. E vocês, inteligentes que são, conhecedores da palavra de Deus que são, pensem se o que eu estou te dizendo aqui tem alguma coisa a ver com o Evangelho, tem razão de ser, avaliem isso e se tiver, peguem isso para vocês. Primeira coisa, para nós vencermos o desânimo, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de comunidade. É impossível vencer o desânimo sozinho, isolado. Quanto mais isolado você está, mais o desânimo impera. Quanto mais avulso, quanto mais solitário, quanto mais na sua você está, eu não quero saber de nada, eu não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui na minha, eu estou meio desanimado. O desânimo só vai aumentar. Não tem a mínima possibilidade de você estar sozinho e você começar a ficar mais animado. Não tem, você só vai ficar mais desanimado. Porque é na comunhão que nós começamos a nos aquecer novamente. E sempre tem um mais animado que os outros. Sempre tem um que está mais cheio de vivacidade, de poder de Deus e aquela pessoa começa a nos animar. Você está ali naquele grupo, naquela comunidade, na comunhão e você se sente animado por alguém. E a vida faz com que depois essas coisas se invertam. E aí você começa a ficar mais animado e outra pessoa perto de você começa a ficar desanimada. E aí você anima aquela pessoa. É na comunhão que isso acontece. Se nós nos isolarmos, nós perdemos esse presente de Deus. Outra coisa que nos ajuda a vencer o desânimo é a memória. Nós trazermos à memória os feitos de Deus. E por isso é tão importante estudar esse livro. Porque quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, esse texto que nós consideramos sagrado, nós somos apresentados a histórias, às ações de Deus na vida de pessoas, coisas que Deus fez antigamente e faz até hoje, pode fazer inclusive na sua vida, isso te dá esperança. Nós podemos trazer à memória até mesmo coisas que aconteceram conosco. Eu estou certo de que você tem um testemunho para dar de algo bom que aconteceu na sua vida, que aconteceu na sua casa, na sua família.
Só que no meio da tempestade, nós não enxergamos essas coisas, e é por isso que o profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero ficar olhando para o abismo o tempo todo, para a derrota o tempo todo. Eu quero trazer à memória os feitos de Deus por mim. Eu quero me lembrar que Deus é por mim, que eu estou em Deus e Ele está em mim, e tudo que eu estou vivendo está debaixo dos cuidados dEle. Uma outra coisa que pode nos ajudar, uma ferramenta de luta, de resistência contra o desânimo, é a oração. Nós precisamos orar. E orar de forma sincera. Não é a oração bonitinha. Não é a oração que vai impressionar Deus pela beleza das palavras. É a oração que sai do coração, é a oração visceral, é a oração que sai da alma, que diz o que realmente você está sentindo. A oração que diz: Deus, eu estou desanimado, eu estou perdendo a fé, eu estou sem vontade de fazer tudo, eu não quero mais saber de nada, Deus tem misericórdia de mim. Várias vezes eu já fiz essa oração honesta diante de Deus, sem querer maquiar as coisas, porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez conforte vocês, me confortou, quando eu ouvi essa frase: Deus não está enganado ao seu respeito. Quando Deus colocou os olhos dele em você, e quando Deus colocou o amor dele em você, Ele sabia exatamente quem você era. Quando Jesus morreu na cruz por você, Ele não morreu como quem pensava que você fosse uma pessoa diferente. Jesus não morreu por mim pensando: nossa, eu morri pelo Vinícius achando que ele era um cara joia, achando que ele era perfeito, e aí eu descobri que não é. Eu descobri que o Vinícius tem um monte de defeitos, ele me enganou, eu fui enganado, eu fui iludido. Deus não pensa isso sobre nós. Quando Jesus morreu por você, Ele deu a sua vida, o seu amor por você, Ele sabia exatamente quem você era, Ele sabia e conhecia os seus pecados, o pior deles. Ele conhecia os seus defeitos, o pior deles. Por isso, nada do que nós falarmos diante de Deus com honestidade, dizendo: Deus, eu estou sendo assim, eu estou vivendo isso, isso não é nada demais para Deus. Deus tem um emocional que consegue ouvir os seus desabafos. Pode ser sincero com Ele, pode falar com Ele. Ore e coloque a sua alma diante dEle. E em último lugar, o que nos ajuda a vencer o desânimo é a esperança. É confiar que esse Deus está conosco, confiar no caráter de Deus. Esse Deus que é imutável, esse Deus que está lá, apesar das tempestades que estão aqui em volta, esse Deus está lá. E Ele tem controle de todas as coisas, e Ele, como disse o William no domingo passado, Ele está no barco conosco, e esse barco não irá naufragar. Ele está conosco, Ele está com você. Fé é ter essa convicção: Deus está comigo, Deus está por mim, Deus não me abandonou, eu tenho esperança de que isso vai passar. Como diz um texto bíblico: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Eu confio em quem Deus é, eu confio no caráter dele. Eu posso esperar em Deus, porque eu não espero no vazio. Eu não espero em alguma coisa que não faz sentido, eu espero no Senhor que me ama, que deu a sua vida por mim. Queridos, que nós vivamos uma vida, que nós sejamos uma igreja que esteja disposta a não desistir de fazer o bem. Fazer o mal é muito mais fácil. A gente vir aqui, a gente decidir ser um tipo de liderança que constrange vocês, que explora vocês, que fica coagindo vocês, que fica ameaçando vocês, pode ter certeza, isso seria muito mais fácil. E incrivelmente, traria muito mais gente. Se a gente ficasse aqui ameaçando de que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não der dinheiro, o devorador vai tomar conta da sua casa. Se você não agir dessa forma, tal coisa vai acontecer com você. Se a gente tivesse essa postura aqui, é possível
que aqui já não coubesse mais pessoas. Mas quando a gente decide caminhar no que é correto, no Evangelho, quando a gente decide tomar a cruz de Jesus e segui-lo, seguir os seus passos, a gente não quer passar por isso, a gente não quer fazer qualquer coisa para ter qualquer resultado, a gente quer seguir a Jesus. E isso nem sempre traz resultados rápidos, isso nem sempre faz a gente ter resultados financeiros, mas é o que a gente tem que fazer, é seguir a Jesus. Que você não se canse de fazer o bem na sua casa, que você não se canse de fazer o bem aqui, nessa comunidade. Que você não se canse de fazer o bem no seu trabalho, na sua vida pública. Você irá colher. O bem que você decidiu fazer, você irá colher. E que Deus nos ajude a não desanimarmos para a sua glória. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você e com você. E como a Mariana disse, eu peço que vocês orem por mim, que vocês orem por nós, e vamos nos animando e vivendo essa vida no caminho do que é correto. Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, e nós não temos motivos para maquiar o que sentimos, o que somos. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe do que somos feitos. O Senhor sabe o que somos pó. O Senhor sabe da nossa imperfeição. O Senhor sabe dos nossos dilemas. O Senhor sabe, Senhor Deus, de tudo o que nós temos vivido. E nós apresentamos essas coisas diante do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós não queremos nos cansar de fazer o bem. Nós não queremos pegar o atalho do mal. Nós não queremos pegar o atalho do pecado para nos satisfazermos de forma mais rápida, mais fácil. Nós não queremos viver uma espiritualidade de fast food, onde as coisas ficam prontas de forma rápida, onde nós temos a expectativa de que tudo esteja diante de nós de modo rápido. Ajude-nos, Senhor, a confiar no Senhor, a confiar nesse processo de plantio. Hoje nós estamos plantando, quem sabe, como diz o salmista, nós estamos semeando com lágrimas, mas temos a convicção de que com alegria nós ceifaremos. Nós esperamos no Senhor. Nós queremos viver uma vida de esperança no Deus da nossa salvação. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que as coisas pareçam estar contra nós, nós estamos com um Deus que é por nós. Ajuda-nos, Senhor, a esperar em Ti, a confiar no Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, o nosso emprego, o nosso ganha-pão. Abençoe, Senhor Deus, as nossas relações. Que sejamos pessoas íntegras, que sejamos pessoas dispostas a fazer o que fazemos para glorificar ao Senhor, para a sua glória. Crendo que o Senhor que nos vê em secreto, o Senhor que vê as nossas obras, nos recompensará. Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe essa comunidade e nos ajude a vivermos em fé, em nome de Jesus. Amém.